Opa, senta que aí vem história. Hoje vamos falar de um tempo em que fascistas saíam às ruas tranquilamente, batiam no peito com orgulho de dizer que eram fascistas e faziam passeatas e tal. Não estamos falando do presente, vamos falando ali da década de 30 no Brasil de Getúlio Vargas, mais especificamente ali naquele contexto do governo constitucional de Vargas, ali 34 a 37. Senta que o vídeo hoje então é sobre a AIB, Ação Integralista Brasileira. Roda a vinheta. Buenas, para a gente começar a falar então da AIB, a gente tem que retornar, voltar um pouquinho no tempo e falar primeiro do Plínio Salgado. Plínio Salgado, jornalista, escritor ali, fez parte do movimento modernista no Brasil, Semana de Arte Moderna, década de 20, 1922, e desempenhando aí as suas funções aí de escritor e de jornalista, foi para a Itália em 1930 e teve a oportunidade aí de conversar, trocar uma ideia, entrevistar ninguém menos do que o líder máximo do fascismo italiano, Mussolini, Benito Mussolini. Ele volta para o Brasil em 1930, apaixonado, fascinado aí com o regime italiano, com a organização militar, com o corporativismo, enfim, com o que ele tinha visto por lá, observado, sentido, enfim, conhecido lá. Então ele volta fascinado com isso e quer fazer aí, quer dar início a um movimento parecido com isso aqui no Brasil. É contraditório, né? Participa do movimento modernista que quer cortar esses cordões umbilicais aí com a Europa, dominadora, né? Enfim, colonizadora. E aí volta da Europa, volta de um país europeu querendo aplicar o mesmo regime que ele tinha visto lá, as mesmas ideias, né, que ele tinha conhecido por lá. Então já na volta ele vai criar o jornal A Razão. Sim, porque tu sabe, né, fascista tem sempre razão. É assim que ele volta. Em seguida, em fevereiro de 1932, vai criar a Sociedade de Estudos Políticos, CEP, que vai encontrar aí bastante adesões aí de intelectuais da época, intelectuais brasileiros da época, vão comprar essa ideia, vão entrar nesse movimento junto com ele. A adesão foi tão grande que ainda em 32, em outubro, né, de 32, ele vai lançar então a AIB, Ação Integralista Brasileira. E na ocasião, né, de lançamento da AIB já vai divulgar, já vai aí, né, tornar público um manifesto do movimento, sintetizando aí o conjunto de ideias básico do mesmo, né? Esse conjunto de ideias, né, consistia aí mais ou menos nas seguintes ideias, nas seguintes características. Primeiro, principal, mais fundamental de tudo, defesa de um nacionalismo exacerbado, principalmente um nacionalismo político, não tanto em termos econômicos, né, não pretendia fechar o país, e um corporativismo, ou seja, aquela tutela do Estado sobre as corporações aí de trabalhadores, bem como ele tinha presenciado lá na Itália fascista, lá na Itália do Mussolini. Mais ainda, esse manifesto vai combater firmemente ali, né, valores liberais e mais firmemente, ainda mais fortemente ainda, o socialismo, né, as ideias, princípios para a política, para a economia, enfim, tudo socialistas. Movimento, como não poderia deixar de ser, inspirado no fascismo europeu, esse movimento tem aí algumas características que estavam em voga, né, em ascensão por lá na época também, né, a questão dos símbolos, né, assim como a Itália, do Mussolini, a Itália fascista, tem o fácio, o feixe como símbolo, esse aí. O nazismo tem a mais que conhecida e famigerada suástica, não vou nem botar aí na tela, para não dar ibope, precisa gostar do que ainda defendem isso hoje em dia.
mas ele vai também criar um símbolo, né? Ele, como bom nacionalista, como bom verde-amarelo que foi, ao copiar um regime europeu, um regime italiano, ele vai pegar uma letra grega, né, para simbolizar seu movimento, sigma. Isso aí. Os fascistas aí, né, os integralistas, vamos dizer assim, tinham também uma saudação, assim como, né, na Alemanha do Hitler, na Itália do Mussolini e tal, eles vão achar bonito aí essa saudação, nem vai entrar na tela. Pronto, agora sim. Essa saudação, gritavam um para o outro, Anauê, derivado aí de línguas indígenas brasileiras, né, defendendo esse nacionalismo que eles defendiam, algo mais ou menos como você é meu irmão, esse Anauê, né, tem esse significado de você é meu irmão. O lema, né, era Deus, Pátria e Família. Soa familiar? Buenas. A estrutura interna do integralismo também era rigidamente hierarquizada, centralizada na figura do líder. O próprio Plínio Salgado, então, tinha uma liderança incontestável. Em 37, inclusive, em 1937, né, ele vai se candidatar, ele vai se lançar como candidato às eleições que ocorreriam no ano seguinte, em 1938, mas que foram canceladas ali pelo Vargas, com o golpe do Estado Novo, com o golpe aquele do Plano Cohen. Aliás, o Plano Cohen era bem conhecido aí da Ação Integralista Brasileira, era bem conhecido da AIB. Ele foi redigido ali, grande parte, pelo Olímpio Mourão Filho, na época era um tenente membro do integralismo, membro da AIB, né? Então a AIB, o Plínio Salgado, né, enfim, quando ocorreu o golpe, né, em novembro de 37, até nem se importaram muito com isso, porque a justificativa para o golpe era aquela perseguição aos comunistas e tal. Então juraram, né, eles pensaram que o Vargas estava com eles, estava do lado deles. Porém, qual não foi a surpresa quando no mês seguinte, em dezembro, o próprio Getúlio Vargas, já instituído de poderes excepcionais, vai fechar a AIB, vai fechar a Ação Integralista Brasileira. Né? Então, o que aconteceu? Ela passa a ser proibida, clandestina, né? Em maio, meses depois, em maio já de 38, ao melhor estilo nazista, ao melhor estilo de Hitler, eles vão tentar, os membros da AIB vão tentar um putsch, uma tomada de poder à força, né? Vão invadir lá então o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, a sede do poder, né? Onde residia e governava Getúlio Vargas. Esse putsch foi muito mal organizado, né? Foi rapidamente contido, o próprio Vargas pegou em arma, né, para se defender e para defender o poder, então acabou não dando em nada. Esse menino, o Plínio Salgado, então vai se exilar, né, vai sair do país, vai para Portugal, né, vai ficar lá até 1945, até o fim do Estado Novo, da ditadura do Estado Novo do Vargas e o fim da Segunda Guerra Mundial. De volta ao Brasil, ele vai fundar o PRP, Partido de Representação Popular, onde ele vai tentar retomar essas ideias fascistas aí. Agora já é um outro contexto, né? Já acabou a Segunda Guerra Mundial, o eixo já foi derrotado, então muito dessas ideias aí vão se perder, mas ele ainda vai tentar retomar essas ideias então através desse novo partido que ele cria de volta ao Brasil em 45. A AIB teve um rápido crescimento ali, né, depois da fundação, né, em 32. Ao longo de 33 a 34 ela cresceu bastante, né, em número de seguidores, em número de adeptos, né, algumas estimativas falam em 600 mil membros, né, e em alguns lugares a gente encontra a cifra de 1 milhão de membros, né. Tem muita gente que diz que ela teria sido o primeiro partido político com repercussão nacional. A gente tem ali, né, em 1922, o PCB, enfim, que dos partidos que existem hoje é o mais antigo, né, em funcionamento, mas muita gente diz que a AIB seria o partido político com expressão nacional, o primeiro a se formar, né, não apenas regional, não apenas localizado. A AIB, né, é importante lembrar que além de toda essa estrutura que ela possuía, e muito do crescimento dela está ligado ao fato dela ter uma estrutura aí bem considerável de comunicação, com jornais, revistas, periódicos e tal,
Tinha também sua própria milícia armada. Né? Foram muitos os conflitos aí na década de 30 entre a ANL, né, que a gente vai falar num outro vídeo, e a IB, né, entre comunistas e integralistas, muitas vezes se pegaram na pancada no Brasil na década de 30. Mais ou menos como acontecia na Itália também, né? O Mussolini cresceu na Itália, a figura pública do Mussolini cresceu na Itália antes mesmo, né, dele chegar ao poder, liderando lá os seus camisas negras no combate a movimentos grevistas, no combate a comunistas, onde tinha manifestação acontecendo de comunista, lá iam os camisas negras do Mussolini e desciam a porrada, né? Desciam a pancada neles. Então aqui no Brasil aconteceu algo bem parecido aí com os integralistas. Aliás, falando em camisas negras do Mussolini, tem um outro símbolo, né, da AIB, que foram o seu uniforme verde, né, suas camisas verdes, que depois pejorativamente foram chamadas, ironizadas aí pelos aliancistas, né, pelo pessoal da esquerda, de galinhas verdes, né? Então onde eles apareciam, onde tinha passeata aí do integralismo, dos integralistas, diziam que, né, lá vem aí os galinhas verdes e tal, certo? Bom, mas isso aí então para a gente conhecer um pouco um lado aí do contexto político, né, de meados dos anos 30 no Brasil, né, daquela, principalmente, em especial, daquela parte daquele governo constitucional do Vargas, de 1934 a 37. Conhecemos aqui um dos lados, a extrema-direita, a A e B. Tá? Já sabe o que fazer aí embaixo, né? Não sei se eu preciso repetir, será que eu preciso repetir o negócio ali de curtir, de ativar o sininho, se tu quiser receber novas notícias, de compartilhar com teus amigos. Não sei se eu preciso repetir, não, acho que não, né? Enfim, até o próximo.